e abrir a nossa Bíblia, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos relatou. Eu quero ler uma narrativa de uma mulher que a gente já está bem íntimo dessa história, mas eu queria hoje apresentar uma outra face de algumas mensagens que eu tenho compartilhado com os irmãos aqui. E, de certa forma, a gente acaba sendo, para algumas pessoas, lógico, não que isso nos abata ou nos faça mudar a pregação, mas é porque a gente percebe, à luz da palavra de Deus, que existem momentos para tudo. Capítulo 6 que eu tenho falado aqui, não, capítulo 7 de Marcos, o capítulo 6 de João que eu tenho falado aqui, vai mostrar uma dura pregação de Jesus com aquela multidão que estava lhe seguindo, sem razões verdadeiras, genuínas no seu coração. Mas há uma outra face do Evangelho de Cristo e de Cristo, de compaixão extrema. E quando ele encontra o coração Paulo genuinamente entregue a ele, ele para, ele se inclina, ele faz o que? Quando a gente olha para essa mulher sírio-fenícia, nós vamos ver um lado do Evangelho de Cristo, nós vamos ver um lado de Cristo fantástico, que não quer que pessoas o sigam sem razões verdadeiras no seu coração, motivadas tão somente por aquilo que ele pode fazer, não por aquilo que ele é. Quanto a isso, ele é incisivo nas suas mensagens, nos seus discursos, tudo. Olhando para o seu discípulo, diz para eles: alguém mais quer ir para essa multidão? Alguém responde: só tu tens as palavras de vida eterna. Mas quando ele se depara com reações como a desta mulher, a atenção dele se volta. Por quê? Porque ele é cheio de compaixão, ele é cheio de graça, ele é cheio de misericórdia. E se nesta noite o seu coração estiver assim, Deus para, a atenção está voltada para você, para abençoar a sua vida, para curar você, para restaurar você, para ouvir a sua petição e para dizer: filho, vai, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Esse é o lado do Evangelho de Cristo que eu quero mostrar nessa noite, rapidamente. Capítulo 7, verso 24. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom, tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que sejam fartos os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhes disse, ou lhes respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhes disse, ou lhe disse: por causa desta palavra podes ir, o demônio da tua filha já saiu. E voltando ela para sua casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Diga glória a Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra tão maravilhosa. Nos abençoe nesse momento com a reflexão, em nome de Jesus. Amém. Com o Senhor. Durante algumas semanas, nós fomos casos semana passada, estou a palavra, estou o culto. Algumas pessoas, eu sou grato por isso, vieram me parabenizar pelos meus 23 anos de casado, mas daqui a uma semana vocês podem fazer de novo, porque eu completo dia 31, dia da Reforma Protestante. E não é dia das bruxas, não, tá? Eu casei no dia da Reforma Protestante. Aqui dia das bruxas só lá fora, aqui não. Mas eu me antecipei
uma saída com a minha família, devido aos compromissos que a gente tem. Ontem foi a pastoral, semana que vem tem a jornada, então eu não teria função de sair esses dias. A gente antecipou aí esse pequeno feriado aí do Dia dos Professores. A gente foi curtir o nosso aniversário de casamento aí, 23 anos de caminhada. Mas dia 31 a gente vai orar, ou uma semana depois. Então, durante algumas semanas, eu tenho procurado falar, mostrar a importância de nós nos aproximarmos de Cristo e segui-lo, não pelo que Ele é capaz de realizar. Eu tenho procurado ser até um pouco chato em relação a isso, para que nós tenhamos aquela cultura, não aquela cultura que às vezes a gente ouve muitos irmãos vivendo e fazendo isso, mas uma cultura de amá-lo pelo que Ele é, não pelo que Ele pode e é capaz de fazer. Então, eu tenho durante algumas semanas falado sobre essa importância de uma aproximação de Cristo, do Evangelho, não por aquilo que Ele pode realizar, mas pelo que Ele já realizou de modo especial na minha vida e também na sua, com motivações verdadeiras, irmãos. Orar e buscá-lo, e segui-lo e estar próximo a Ele por motivações genuínas do nosso coração, com a consciência de que a caminhada não é uma caminhada cheia de louros, não é uma caminhada cheia de festas, é uma caminhada difícil. A jornada cristã é uma caminhada difícil, é uma maratona, não é um tiro de 100 metros, não é meia maratona, é uma maratona completa, é uma caminhada ininterrupta até a chegada na eternidade, até Jesus voltar e nos levar daqui. Mas também seguiu com a certeza de que no fim de todas as coisas, irmãos, o fim do dia vai chegar de todas as coisas, e no fim tudo vai ser melhor na nossa vida, tudo vai ser transformado. Apocalipse 21 vai dizer que não vai haver lágrimas mais, não haverá mais pranto. Então, no final, guarde essa esperança no seu coração, a esperança de que um dia todo fim, todo mal, toda dor vai cessar, vai. E na quarta-feira passada, eu disse que professar o cristianismo nas épocas passadas já era algo muito difícil. Nas épocas atuais, um pouco mais, irmãos. Nós vivemos dias maus, estamos vivendo dias muito difíceis para o professar genuíno do cristianismo. Já nas épocas passadas era muito difícil, algo extremamente difícil, perigoso, por que não dizer confrontador. Na época passada, nas épocas passadas, professar Cristo era o seu Senhor, a sua vida era Senhor que regia, que governava, e que eles, a partir daquele momento, iriam segui-lo. Além de ser difícil, era perigoso e extremamente confrontador. Na época de Jesus, quando Jesus prepara os seus discípulos, o antagonismo, ou seja, a oposição das ideias do Evangelho, do Reino de Deus, do ensino de Jesus, das palavras de Cristo, já no passado, irmãos, era algo muito acentuado. Esse antagonismo era muito acentuado, principalmente na época onde Jesus separa 12 homens crus, homens secos, quanto ao reino, com talvez ideias ainda formadas, erradas, sobre qual a razão de ele ter vindo. Jesus pega esses homens ainda com uma mentalidade formada de que a razão pela qual ele veio era exatamente aquelas que todo o povo judeu tinha, de que ele veio para transformar aquela nação numa nação poderosa, num grande exército, e que Roma seria destruída e o jugo pesado que estava sobre eles seria disperso. Jesus pega esses homens e transforma esses homens em pescadores de homens, em pregadores do Evangelho, em anunciadores, irmãos, das verdades do céu. Então, já nas épocas passadas, essa oposição de ideias era muito acentuada. E principalmente quando a gente olha para Mateus 10, Jesus deixa seus discípulos alertas quanto à reação opositora por parte dos religiosos, de algumas pessoas e das autoridades também da Bíblia. Ele deixa muito claro, se você puder marcar essa página e voltar um pouquinho para o capítulo 10 de Mateus, ele deixa o alerta àqueles que estavam lhe seguindo e que estavam aí sendo preparados para a sua primeira viagem nas cidades de Israel. Jesus, no capítulo 10, os chama e os prepara para fazerem a primeira viagem
pelas cidades de Israel. E a palavra de Jesus a eles: olha, não vão em cidades que não sejam as de Israel, primeiro procure as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus está preparando eles, mas alerta-os para uma reação opositora por parte das pessoas, dos religiosos, das autoridades. Capítulo 10, do verso 11 ao 18, acompanhe, por favor. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno de aí ficar até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não a for, se não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, havia essa possibilidade, irmãos, havia essa possibilidade de alguém não vos receber, de não receber aqueles a quem Jesus estava enviando para falar as coisas dos céus. Se porventura, se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa, daquela cidade, que lhe disse, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo, do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes, e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão nas suas sinagogas. Verso 18, comigo, por minha causa, sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunhos a eles e aos gentios. Jesus estava alertando a este grupo de homens que estavam saindo para fazer a sua primeira viagem cursiva pelas cidades de Israel, para pregar as coisas do reino, para anunciar. E o alerta foi: quando vocês forem, alguns podem recebê-los, outros porém não. Alguns podem abraçar o que vocês vão falar, outros virar as costas para vocês. Quando fizerem isso, sacudam a poeira do pó e sigam a vida de vocês. Então Jesus estava alertando, irmãos, sobre tudo isso. O conteúdo da mensagem, portanto, que os discípulos deveriam levar aos judeus, em nada, Joaquim, em nada e absolutamente nada, iria satisfazer aqueles que estariam prontos ali para receber a mensagem enviada por Jesus através dos discípulos. Em nada aqueles judeus que estariam nas cidades recebendo cada discípulo e aquela mensagem iria satisfazer. Mateus capítulo 10, 34, Jesus já apresenta a grande dificuldade que seus discípulos teriam em pregar essa mensagem. Verso 34 diz o que, irmãos? Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Jesus estava de alguma forma dizendo para eles a grande dificuldade que seria falar desta mensagem, desta palavra para aqueles judeus que estavam ali. Por quê? Porque não é esta paz que os enviados de Jesus foram levar. Não, porque a paz que eles queriam não era o tipo de paz que Jesus estava transmitindo para eles. O tipo de paz que eles queriam é o tipo de paz que o mundo hoje espera da igreja, irmãos, do Evangelho. As pessoas traduzem a missão da igreja como uma missão social. As pessoas traduzem a missão da igreja como uma missão social. É, também, mas não é prioritariamente. Jesus não veio resolver problemas sociais, mas também resolveu. Ele não veio para trazer igualdade das pessoas ricas, das pessoas pobres, como alguns querem. Pegue os milionários, todo dia dos milionários, e diga para os pobres: irmãos, os pobres sempre terão convosco. Não são as minhas palavras, nem dos pastores, do próprio Jesus. Pobre sempre vai haver no mundo. Se não tiver rico, se não tiver os pobres, se não tiverem as pessoas que trabalham, já pensou se todo mundo fosse patrão? Ninguém ia trabalhar. Que seria muito bom, né? Todo mundo patrão. Não ia ter trabalhador. Nós não teríamos nunca trabalhadores. Então todos confundem a missão do Evangelho com uma missão social. É também.
potencial e essa capacidade e essa veia de fazer um projeto social? Pode, claro. Mas talvez a paz que eles estavam tanto querendo, almejando, não fora esta paz anunciada por Jesus para eles levarem para as cidades. Não era o tipo de paz que eles estavam querendo. Jesus vai dizer para eles: o tipo de paz que vocês querem não é essa que eu dou. A paz que Jesus veio trazer para os homens é paz com Deus, não é paz na terra. Porque confusão, conflito sempre existiu no mundo, irmãos. A missão do Evangelho não é trazer paz na terra, é trazer paz entre o homem pecador distante de Deus e o Deus irado, que estava todos aqui condenados a morrer na ira. O que ele veio fazer não é simplesmente resolver os problemas da terra, ele veio resolver os problemas do pecado. Ele veio resolver os problemas que dividem e que separam você, pecador, eu, pecador, do Deus Santo. Esta paz que ele veio falar para os discípulos: olha, quando vocês pregarem esta paz, eles vão odiar vocês. Quando vocês vierem falar para eles que eu não vim para resolver os problemas daqui, mas os problemas dele com meu Pai, eles vão odiar vocês. Quando vocês chegarem lá e disserem que o Messias aqui não é aquele Messias general que vai resolver e matar e destruir Roma e colocá-lo sobre os pés, mas sim resolver o problema do pecado que separa eles de Deus, eles vão odiar vocês. Queridos irmãos, a mensagem que o Evangelho traz é muito mais do que resolver problemas da terra, problemas sociais. O nosso Deus veio trazer, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para resolver um problema muito maior do que a fome. Ele veio resolver o problema do pecado, que além de matar um homem de fome, pode lançá-lo no inferno de barriga vazia. Pode lançar esse homem no inferno com todas as suas necessidades. Então Jesus, diga comigo, Jesus veio resolver o problema do pecado. Você pode dizer isso mais uma vez: Jesus veio resolver o problema do pecado, da separação que havia entre eu e ele, entre você e ele, entre a igreja e ele. Jesus veio para resolver esse problema. Disse na quarta-feira que o que Jesus estava dizendo em sua missão não era satisfazer a vontade dos homens, resolver os seus problemas. Ele não veio trazer paz na terra, ele veio promover paz dos homens com Deus. E mais hoje eu quero apresentar um outro lado. O outro lado desse Evangelho. O outro lado do Evangelho de um Cristo que é abundantemente compassivo. De um Cristo que, para com aqueles que o buscam com verdade e pelo que Ele é, a atenção dele se volta. Para aqueles como você está aqui nesta noite, que abriu mão de assistir o Fla-Flu. Para com aqueles que buscam Ele com um genuíno coração, a atenção dele se volta. Eu tenho que me policiar em fazer isso, mas hoje eu gostaria que você fizesse com todo carinho essa pessoa. Dissesse para ele: Jesus está com os olhos sobre a sua vida. De forma acalentadora, diga para essa pessoa que está próxima de você: Jesus está com os olhos sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? João, Rogério, Renata, Edna, Jesus está com os olhos voltados para você. Essa abundante compaixão foi revelada dentro de um só capítulo da Bíblia. Essa compaixão abundante de Jesus, preste atenção aqui, por favor. Essa abundante compaixão foi revelada abundantemente, irmãos, dentro de um só capítulo, para 4 pessoas distintas, com 4 problemas distintos. Essa graça maravilhosa, esse Cristo abundante, que da mesma forma que Ele pega alguém que o segue por interesses, e toda a mensagem que Ele prega a esses, Ele olha para aqueles que estão ali com o coração genuinamente quebrantado. Para. Esse mesmo Cristo que, ao ver uma multidão Ele seguindo por razões que eram muito mais humanas, físicas, carnais e egoístas,
que discursa duramente, esse mesmo Cristo para diante de uma mulher que tira o seu descanso. O capítulo 7 do Evangelho de Marcos é marcado por um momento em que Jesus ele termina uma discussão séria com os fariseus, um debate muito sério com os fariseus. Ele sai desse debate e ele procura um lugar, uma casa para descansar, e eu acredito até para ter um momento a sós com os seus discípulos. Jesus sai de um debate religioso com os religiosos, um debate teológico, porque alguns discípulos comiam e não lavavam as mãos. E os religiosos falam assim aos seus discípulos: desrespeitam a lei de Moisés, porque não lavam as mãos para comer. Jesus olha para eles e diz: o que contamina o homem não é o que é, sabe? Jesus, cansado, procura uma casa para descansar, mas a sua compaixão é tão abundante que comigo a compaixão dele é abundante, que uma mulher lhe tira do descanso. Uma mulher lhe chama a atenção. Não é aquela multidão que estava lá de fora de Marcos capítulo 1 e 2, não. Que os discípulos ou 4 homens tiveram que subir, descendo um rapel, um coxo, porque tinha uma multidão do lado de fora lá, ensandecida, querendo milagre, querendo cura, querendo transformação. Não! Ele estava dentro de uma casa descansando e alguém chamou a atenção dele. E ele imediatamente, pela sua infinita misericórdia e compaixão, sai e dá a atenção que essa mulher precisa, irmãos. Em um só capítulo, ele olha para 4 pessoas distintas, com 4 problemas distintos. Sabe por quê? Porque ele é abundante em compaixão, irmãos. Ele é rígido quando ele observa pessoas o seguindo por interesses, mas ele é abundante, amoroso, gracioso quando ele vê uma mãe chorando, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Ele para diante de um homem que diz: o meu servo está doente, cure-o. Ele para ouvir um oficial. Ele para ver uma viúva angustiada. Ele dá atenção a um profeta que estava meio perplexo. João Batista não sabia o que estava acontecendo. Será que este era o que havia de vir, ou haveremos de esperar um outro? Jesus manda um recado aos discípulos de João Batista: diga a João Batista o que ele viu, o que vocês viram e o que vocês ouviram. E para deixar isso mais claro, como ele olha para pessoas distintas, com problemas distintos, com grande compaixão, uma pecadora, vil pecadora, senta-se, debruça-se e lava os seus pés. Chora, seca os seus cabelos. Esse é o outro lado do Evangelho de Cristo e do nosso Senhor Jesus Cristo, que está atento aos corações quebrantados, compungidos, a corações derramados na presença dEle. Queridos irmãos, Deus sabe o que passa pelo nosso coração. Deus conhece quem são os verdadeiros adoradores. Deus sabe quem está aqui nesta noite, e eu acredito que todos que estão aqui nesta noite estão aqui porque amam a Cristo. Diga glória a Deus se você ama a Cristo. Irmãos, eu amo a Jesus. Eu amo ao Senhor. Eu não consigo entender a minha vida, não tem sentido mais na minha vida sem Jesus. Eu não cogito um momento da minha existência sem a presença de Jesus na minha vida. Eu não consigo combinar na minha agenda alguma coisa que não reporte a casa de Deus, as coisas de Deus e a glória de Deus. Ele conhece o nosso coração, irmãos. Ele conhece a nossa vida. Do outro lado do Evangelho de Cristo, eu quero mostrar nesta noite, irmãos, é de um Cristo que socorre os angustiados. O lado que eu quero mostrar do Evangelho de Cristo e do nosso Senhor é de um Cristo que salva o pecador mais vil.
o que faz milagres e revela-se poderosamente aos fiéis. Ele está aqui nesta noite. E Ele vai se revelar a você. Ele pode fazer milagre na sua vida se Ele encontrar em você um coração genuíno, verdadeiro. Se o seu coração está despido de tudo, Ele vai virar a atenção para o seu lado. Ele vai voltar os olhos para você. Eu concluo. A prova que esse Jesus faz milagres e se revela aos seus fiéis está na história desta mãe, desta mulher. E no pedido daquela mulher haviam visto por Jesus várias evidências, repito, havia naquela mulher evidências claras, motivações genuínas, motivações verdadeiras. Quem tiraria o Otávio do descanso? Apesar do que, meus irmãos, eu tenho que ser ainda muito corrigido quanto a isso. Não sou fácil, tem que mulher arrumando trabalho para eles. Mas Jesus estava no seu descanso. Aquela mulher havia várias evidências de motivações verdadeiras que fizeram com que Jesus tirasse todo o seu foco para um momento de descanso, para o tempo, para dar um tempo oportuno para aquela mulher dizer o que ela precisava falar. Ela disse: Senhor, o que diz o texto? Porque a mulher cuja filhinha estava possessa de demônios, tendo ouvido falar dele, prostrou-se aos pés e esta rogava, seu Vinícius, e rogava que ele expelisse o demônio que estava sobre a sua filha. E o texto vai mostrar as evidências que chamaram a atenção desse Senhor compassivo, longânimo, e como disse o salmista, assaz benigno. A primeira evidência é a humildade dela em reconhecer que Ele era Senhor poderoso. Não havia arrogância nela, havia humildade, versículo 25. Havia uma consciência do seu estado pecaminoso. Qualquer pessoa, ouça para mim, vai para mim, qualquer pessoa que entrar nesta noite, que tenha entrado nesta noite aqui, sem a consciência que é um pecador, e que precisa da graça de Deus, tem alguma coisa errada no seu coração. A primeira coisa que essa mulher me mostra é a humildade dela e a consciência do seu estado pecaminoso. Ela se prostra e ela faz um reconhecimento da sua natureza pecaminosa e que é afastada daquele Deus, mas através da sua perseverança, que é a terceira evidência, que o texto me mostra, lá no versículo 29, parte B, ou 28, parte B, diz o texto sagrado: ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, a parte A, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Ela simplesmente não aceitou o fato de Jesus ter dito para ela: não, você não pode receber aquilo que é dos filhos. Ela disse: sim, eu sei, de fato, mas a sua consciência pecaminosa, a sua consciência do estado pecaminoso, a sua humildade fez com que a sua perseverança, irmãos, fosse muito mais além do que uma palavra de Jesus sobre ela. E por fim, a evidência da fé. Médio da evidência da fé faz com que Jesus volte a sua atenção para nós e faça os grandes milagres que nossa vida precisa. Você está precisando de milagre? Primeira coisa, a humildade, a consciência do pecado, persevere e creia. Eu concluo com a declaração mais maravilhosa que Jesus deixou para nós de pé, por favor, irmão João, capítulo 6, versículo 35 ao 37. Pegue os músicos aqui, por favor. Fala, Senhor, são mais muita coisa. Nós já estamos sendo aqui. 6, 35 ao 37. Vamos ler todos juntos. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais
diabo nos disse que, embora me tenhas visto, não vês. E todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Jesus está nos dizendo, irmãos, que aquele que o recebe, que o reconhece como o pão da vida, que o reconhece como o pão, o Senhor da vida, será suprido de tudo quanto necessita nesta vida. Tudo. Buscai, pois, o reino em primeiro lugar e sua justiça, e todas estas coisas ditas serão acrescentadas a nós. Vestimento, pão, tudo. Deus cuida de modo pleno dos seus filhos. Jane, Deus cuida de modo pleno da nossa vida. Deus cuida de modo pleno do nosso coração. Zé Carlos, Ele olha para o angustiado, Ele olha para o aflito, Ele olha para aquele que está em agonia, Ele olha para aquele que está desesperado e para. Mas tem que ter essas evidências, irmão. O outro lado do Evangelho que eu queria mostrar nessa noite para os irmãos é o lado do Evangelho que, para aqueles que têm o seu coração com motivações verdadeiras e genuínas, Jesus para e nos dá atenção. Jesus para onde Deus e olha para você, contempla o seu coração. Que nessa noite, meu irmão, você possa reconhecer o pão da vida, possa buscá-lo pelo que Ele é capaz, não pelo que Ele é capaz de realizar, mas por aquilo que Ele já realizou de forma grandiosa na nossa vida, de forma eterna. Coloque a mão no seu coração. Deus e Pai, nós vamos sair daqui nesta noite, nesse exato momento, mas que ao sair por aquelas portas, o Senhor possa levar o teu povo em paz, em segurança, com as respostas mais profundas do coração dos teus filhos, dos pedidos mais profundos do coração dos teus servos, meu Senhor. Que o Senhor possa conduzir o seu povo, sair daqui até a sua casa, e no caminho que eles possam estar seguindo para a sua casa, o Senhor possa estar fazendo aqueles milagres que eles tanto precisam, Senhor. A gente tem falado, pastores têm pregado, nosso bispo tem pregado sobre um cristianismo autêntico, verdadeiro, uma vida na tua presença. Mas eu sei que tem pessoas verdadeiras que buscam o Senhor, aqueles que buscam pelo que o Senhor é capaz de fazer, e o Senhor é capaz de fazer, mas há pessoas que buscam pelo que o Senhor é. Nós te amamos por aquilo que o Senhor de fato fez por nós. Que ao sairmos daqui, saiamos com as nossas mãos cheias das tuas bênçãos, que a nossa alma farta